Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre doenças que atacam a parte aérea da cultura do feijão calpi, certo? Basicamente são fungos que ocorrem muito em função da época de plantio, né? A cultura do feijão calpi é muito susceptível a essas doenças fúngicas, principalmente no período chuvoso, certo? A gente pode dizer que a sabedoria popular já percebeu isso e programa o seu plantio justamente para evitar esse período mais crítico de ocorrência de doenças. Por exemplo, eu costumava perceber que, por exemplo, em algumas regiões do Maranhão, né, se fazia o plantio do feijão apenas na Semana Santa, né? Pois ela é uma cultura que demanda uma quantidade hídrica bem menor do que a do milho, por exemplo. O milho eu lembro que eles plantavam em dezembro e o feijão já visando o final do período chuvoso, ali para abril, março, justamente para evitar o pico do período chuvoso, que geralmente era janeiro e fevereiro. É claro que essa distribuição da chuva ela ocorre de modo diferente, né? Por exemplo, no sul do estado, o período chuvoso se inicia mais cedo, no norte se inicia de forma mais tardia. Mas com essa prática de escolher a data mais adequada para fazer o plantio, se evitava problemas fitossanitários e não havia necessidade de entrar com um controle de produtos químicos, certo? E também tenho que dizer para vocês que pouco ou nada se tem de produtos registrados para utilização de controle de doenças na cultura do feijão calpi. Quando eu digo pouco ou nada, não é que não existam produtos que sejam eficientes, mas são produtos que realmente não existem autorização para utilizar na cultura do feijão calpi. Por exemplo, determinada doença pode ocorrer na soja, certo? De forma semelhante que ocorre no feijão calpi, mas se tem produto autorizado para utilizar na soja. Porém, não se tem produto autorizado para utilizar na cultura do feijão calpi, uma vez que pouco ou nada de estudo se tem para essa cultura, do impacto da utilização daquele produto para aquela cultura, certo? Então vamos começar, certo? A primeira doença que a gente tem aqui é uma doença fúngica chamada carvão. É uma doença problemática porque ela pode emitir esporos, né? Tá aqui nessa imagem, aqui são os esporos, que podem permanecer no solo durante um período de até 2 anos. Né? E que, de modo geral, o pequeno agricultor ele não faz a prática de preparo do solo, não faz a calagem, que aí sim seria interessante entrar com uma grade para fazer a incorporação, e nessa prática você já poderia eliminar esses esporos. Mas, de modo geral, isso não ocorre. Então, acaba sendo um tanto problemático. Certo? Ela é de ampla ocorrência em todo o Nordeste, né? Eu já posso dizer para vocês que todas as doenças que podem atacar a cultura do feijão calpi, elas ocorrem no estado do Piauí, né? Não é que você vai produzir lá na sua propriedade e já vai ocorrer todas as doenças lá, mas certamente se as condições forem favoráveis, alguma dessas doenças podem ocorrer, mas que ela se distribui ao longo de todo o estado, isso ocorre. E aí vem a necessidade novamente de se utilizar das práticas de prevenção, certo? Basicamente a gente elimina essas doenças da cultura do feijão utilizando sementes certificadas com Renasem, com registro federal, e aí tem que ser semente mesmo, certo? Inclusive, se a pessoa vier a comercializar um grão, o denominando de semente, ela vai estar cometendo um crime federal, certo? Então, se o cara diz para você que aquilo ali é semente, tem que ser semente, tem que ter registro, né? A diferente se ele dizer que é grão e você quiser plantar como semente, aí já é uma opção do produtor. Práticas de limpeza de maquinário, certo? Isso já evita também manejo adequado da irrigação. Por exemplo, essas pragas aqui que a gente está falando, que são fungos que emitem esporos, esses esporos podem se movimentar no solo pelo escorrimento superficial da água. Então, a água de irrigação ela tem que ser aplicada de uma maneira que
seja aplicada sobre a superfície do solo e rapidamente o solo absorva essa água. Se ela começar a escorrer, o manejo da irrigação está inadequado, isso pode promover a propagação dessa doença. Certo, pessoal? Nós temos outro tipo de mancha, que é a mancha café, certo? Ela também pode atacar a vagem. O principal sistema de propagação dela é semente e irrigação e restos culturais, né? Porém, no caso do feijão, os restos culturais geralmente não é muito problema, a não ser que o cidadão faça um cultivo sucessivos ali de feijão, colheu o feijão, planta o feijão de novo. Isso daí já não é recomendado. O ideal é você fazer uma rotação. Quando você faz uma rotação, aqueles resíduos do feijão, quando você retorna com o feijão após entrar ali com milho, com abóbora, enfim, já não vão estar mais presentes, então você já não vai ter esse vetor de transmissão. Por quê? Porque o feijão calpi, ele possui o que a gente chama de relação CN baixo. Ele tem pouco carbono em relação à quantidade de nitrogênio, e com isso favorece a decomposição. É o que a gente chama de filé para os organismos decompositores, certo? Então rapidamente vai ser decomposto. Essa doença, a mancha do café, ela ocorre principalmente no início de floração, assim como a mancha vermelha, certo? Que a diferença está mais aí no sintoma visual, uma vez que o agente causal é diferente, né? Aí nós temos as manchas mais arredondadas, avermelhadas, e na mancha café a gente observa o ataque da doença principalmente nas nervuras e no pecíolo, certo? Que é essa estrutura aí que segura a folha. O limbo foliar faz parte da folha. Aí nós temos a mela também. A mela, ela ocorre de forma mais intensa em dias chuvosos consecutivos, né? Então você tem 3, 4 dias ali, tempo fechado, chovendo, o solo está encharcado, a folha está em contato com o solo, aí vem a mela, né? E ela tem essa denominação porque na sua fase inicial ela realmente tem um aspecto mais aquoso, né? Que você pega ali meio liguento e tudo, depois ela vai secando e acaba passando de uma folha para outra, para o caule. O caule às vezes acaba perdendo aquele tecido ali mais externo, certo? Controle, variedade resistente, né? Tem umas variedades resistentes, mas basicamente é fazer o plantio na época correta, e se for em sequeiro, que é um período que você consegue evitar muitas doenças, em sequeiro não, se você for fazer irrigado no período da seca, fazer o manejo da irrigação de forma adequada. Aí nós temos também uma doença denominada de mofo cinza, certo? Esse mofo cinza também é uma doença fúngica, certo? Que você pode evitar ela. Aí já é na fase de colheita, né? Que ele pode ocorrer, principalmente se você estiver trabalhando com feijão seco, então você não vai colher ele verde ali, e quando ele estiver verde ali, ele tem uma maior probabilidade de ser atacado. Gente, eu estou falando muito de doenças fúngicas, eu vou gravar outro vídeo hoje falando de uma possibilidade de controle de doenças fúngicas muito simples, barata e agroecologicamente correta, que é a cauda de Bordeaux, cauda bordaleza, certo? Então, você utilizando ela, você já evita a maioria dessas doenças fúngicas aí que acabei falando rapidamente hoje para vocês. E outro problema na cultura do feijão calpi é a virose, certo? Ele tá no meio de uma pandemia, tá todo mundo falando de vírus, né? Tem, enfim, falácias aí sobre medicamento, mas a gente sabe que o que realmente resolve é vacina. Professor, tem vacina para a planta? Não tem, né? Aí o que a gente tem que fazer? Primeiro, evitar a contaminação, que é o que a gente está fazendo, né? Com a gente evita, né? A gente previne, né? No caso, nosso vetor do coronavírus é uma pessoa contaminada, que vai lhe contaminar. No caso do mosaico, dos mosaicos, né? Que tem vários tipos de mosaico, botei apenas um aí para ilustrar. Como é que você faz o controle? Eliminando o vetor.
Ah, e como é que é? Uma planta passa para outra? Não, no caso dos mosaicos, são insetos, certo? É a mosca branca, que a gente viu já, né, nas aulas passadas, certo? Então ela acaba transmitindo o vírus que causa a doença do mosaico. Então, como não tem vacina para a planta, evitar a ocorrência de mosca branca, certo? E optar por algumas variedades que já estão sendo desenvolvidas pela Embrapa, que são resistentes a esses vírus, certo? Não existe, vamos dizer assim, cloroquina, né, para mosaico em feijão, né? Não existe medicamento, não existe controle químico, né? Você controla o vetor, no caso, a mosca branca, certo? Ou então você escolhe uma variedade resistente. E aí eu vou gravar aqui, pessoal, o vídeo da cauda bordaleza, certo?